Oi, pessoal. Hoje é quinta-feira, 12 de fevereiro de 2026, e nosso querido amigo, nosso irmão Alex Greiner está aqui conosco. Bem-vindo de volta, Alex. Obrigado, Nima. Thank you, Nima. Good to É be bom with estar you. com vocês. Greetings And not to just as everyone well. out there. Please hit like button helping us reaching more people and follow. Por favor, clique no botão de curtir para que isso alcance mais pessoas. E siga. Você pode seguir o Alex no Substack dele em trendcompass.substack.com. Alex, deixe-me começar pelo que aconteceu nos Estados Unidos. A reunião de quase 3 horas entre Donald Trump e Benjamin Netanyahu. Quais foram os objetivos dessa reunião? Pelo que ouvimos, seja da mídia tradicional ou alternativa, Benjamin Netanyahu quer limitar o programa de mísseis do Irã. Já não se trata apenas do programa nuclear iraniano. Trata-se também de mísseis balísticos, além do apoio do Irã aos Houthis, ao Hezbollah e ao Hamas. Houthis for Hezbollah and Hamas. The other option would be if not negotiations. A outra opção, se não houver negociações, seria a guerra. Guerra, porque eu presumiria que Israel não está disposto, na minha opinião, a iniciar novamente uma guerra contra o Irã sem os Estados Unidos. É por isso que eles estão fazendo tudo o que podem para empurrar os Estados Unidos para uma guerra com o Irã. Assim, Israel ficaria à margem do conflito, não muito prejudicado pela guerra entre as duas partes. Ontem, ou anteontem, houve uma entrevista que o ministro das Relações Exteriores do Irã concedeu à Russia Today, na qual ele descreveu a situação atual e como o Irã reagiria a qualquer tipo de agressão dos Estados Unidos ou de Israel. Any sort of aggression on the part of the United States or Israel. E se eles atacarem e se usarem meios agressivos, qual seria então a sua estratégia de retaliação? Nós nos defendemos como? We defend ourselves. How? You know how. You would attack the U.S. bases? Você sabe como? Countries? Você atacaria bases dos Estados direto nos países do Golfo? And facilities. Nós atacaríamos os bens e instalações dos Estados, tudo o que eles têm na nossa vizinhança. Our, neighborhood. You seem. Nessa Teresa, we're stützest Horschrein Zivern. Está? Are you? I am? No, I'm not uncomfortable. The only point is Eu I sou. don't want Não estou desconfortável. A única questão é que não quero dizer algo que não quero ver acontecer. Claro, sou um homem da diplomacia, um homem do diálogo, um homem da negociação. Todos me conhecem. Já fiz isso no passado e posso fazer de novo. do it again. Não sou um homem de guerra, é claro. Sou eu mesmo, um veterano de guerra. Meu país e nossas forças armadas estão totalmente preparados para qualquer eventualidade. Mas minha preferência é a diplomacia. But my É isso. preference is diplomacy. Yeah, I really felt the same way when I was in Iran talking with the people. Eu realmente senti o mesmo quando estive no Irã, conversando com o povo e com as autoridades. Eles estão preparados tanto para negociações quanto para a guerra. Qual é a sua compreensão sobre o que aconteceu em Washington e como isso vai influenciar o governo Trump e as decisões que eles vão tomar? Porque parece que ontem soubemos que estão enviando um novo porta-aviões para a região, o segundo. O que está acontecendo, na sua opinião? What is happening in your opinion? My impression is that we're seeing. Minha impressão é que estamos vendo as táticas de negociação bastante típicas de Trump, em que ele começa com uma jogada exagerada e agressiva. Mas minha impressão muito forte é que ele quer fazer tudo o que puder para evitar uma guerra. Acho que já está bastante óbvio que ele não quer entrar em guerra contra o Irã, mas há uma pressão enorme sobre ele para que o faça. Essa pressão vem do lado israelense. Mas precisamos lembrar, o que é Israel? É uma pequena nação no Mediterrâneo Oriental. A verdadeira questão é o grande bloco de eleitores nos Estados Unidos, formado por cristãos evangélicos e judeus sionistas, entre os quais há muitos doadores muito ricos e influentes. Many very wealthy donors who are very influential. And the problem with this is that they have. E o problema com isso é que eles têm um controle mais completo sobre o Congresso dos Estados Unidos do que o Trump. Então, para ele, evitar entrar em guerra é um verdadeiro ato de equilíbrio. E na medida em que tenho prestado atenção à mídia americana, ela está muito em modo belicista.
Há todos esses especialistas em política externa e militares martelando o mesmo ponto sem parar, que esta é uma excelente oportunidade, uma chance única na vida, única no milênio, de derrubar o regime iraniano. E que Trump deve fazer isso, que ele sabe, deixará um grande legado e trará mudanças para o Oriente Médio e todas essas coisas maravilhosas que acontecerão se ele for à guerra contra o Irã. Claro, agora podemos reconhecer isso pelo que realmente é. We can now recognize this for what it is. It's just simply more war propaganda. É apenas mais propaganda de guerra, não diferente de quando foram à guerra contra o Afeganistão, o Iraque, a Líbia, a Síria e assim por diante. Sempre há um grupo de pessoas que quer guerra. São os banqueiros, é o complexo militar industrial. E então, no caso do Irã, há também todos esses apoiadores muito fervorosos de Israel entre os cristãos evangélicos e os judeus sionistas. Até agora, Trump tem resistido a isso. E sabemos um pouco sobre o assunto porque, por Arati e alguns membros do parlamento iraniano, sabemos que as negociações entre o Irã e os Estados Unidos continuam, e que a relação entre Arati e Witkoff é boa, positiva e cooperativa. Eles não necessariamente nos contam tudo o que conversaram. O que achei interessante é que, cerca de uma semana atrás, talvez 10 dias, tivemos aquele incidente em que um drone iraniano aparentemente chegou a uma distância de ataque do USS Abraham Lincoln. O drone só foi destruído depois que enviaram F-35 para batê-lo. Achei toda a história muito estranha, quase como se a tivessem inventado. Acho que a intenção era transmitir ao público que os ativos navais dos Estados Unidos no Mar da Arábia são muito vulneráveis aos recursos militares iranianos, que poderiam ser afundados. Foi uma forma de o governo Trump dizer: "Ei, podemos entrar em guerra com o Irã, mas poderíamos perder um porta-aviões." E isso significa 6.000 marinheiros indo para o fundo do mar. Então, será que realmente queremos fazer isso? So do we really want to do that? However wonderful you think this opportunity. Por mais maravilhosa que você ache que essa oportunidade seja, temos muito a perder. O que é verdade. E é por isso que Trump não quer ir à guerra, porque seria um suicídio absoluto. Sabe, eles podem continuar repetindo esses slogans sobre serem a maior força de combate que já existiu na história da galáxia Via Láctea e tudo mais. Mas veja, eles passaram 20 anos tentando subjugar o Talibã no Afeganistão e não conseguiram. E passaram mais de 10 anos por meio do proxy saudita e diretamente tentando subjugar o Ansar Allah no Iêmen. E também não conseguiram. No fim, tiveram que se retirar do alcance dos mísseis iemenitas e basicamente assinar um pacto de não agressão com o governo do Ansar Allah. E nem o Talibã, nem o Ansar Allah chegam perto do que os iranianos são capazes de fazer. Então tudo isso é uma ideia realmente estúpida. Mas as pressões que recaem sobre Trump são reais. E como lidar com essas pressões? Minha impressão agora é que o público americano está simplesmente cansado e farto de Israel. Ainda há muitos apoiadores nos Estados Unidos que veem este período da história como arrebatamento, como tempos bíblicos e o fato de Israel estar cometendo genocídio em Gaza. Eles não se importam. Acham que tudo isso faz parte do fim dos tempos. Então, é o que é. Mas em grande parte, acho que o sentimento contra Israel é tal que se Trump simplesmente jogasse Benjamin Netanyahu debaixo do ônibus e Israel junto com ele venceria por ampla margem em 2026, nas eleições de meio de mandato deste novembro. Eu não sei se isso seria uma aposta ousada. Seria uma aposta muito ousada porque, veja, a mídia ainda está contra você. Os doadores ainda vão estar contra você. As grandes empresas de tecnologia, pessoas como Larry Ellison e todos esses outros, vão estar contra você, mas as pessoas comuns estarão com você. E eu acho que agora, com os arquivos de Epstein vindo à tona, e tudo isso está muito intimamente ligado a Israel, a bilionários israelenses, acho que as pessoas já se cansaram. E acredito que essa onda só está crescendo, porque ainda há muitas pessoas que não recebem suas notícias das redes sociais. Elas as recebem da mídia tradicional.
mainstream, from social media. They get it on mainstream media. And many of them haven't even heard of Jeffrey Epstein because Muitos deles nem ouviram falar de Jeffrey Epstein, porque a grande mídia não toca nesse assunto. Eles não contam às pessoas o que está acontecendo. Mas agora o tema chegou ao Congresso, está sendo discutido em todos os lugares. Acho que esse impulso ainda está crescendo e continuará a crescer. E Israel não sairá ileso. É óbvio que Epstein tinha conexões próximas, mesmo que ele não fosse da Mossad. Não sei se era da Mossad, mas suspeito que sabe. A família Rothschild manteve sua própria rede privada de inteligência. Ele provavelmente trabalhava para eles. Mas então sabe, eles são poderosos o suficiente para ter cooperação com o MI6, com a Mossad, com a SA e assim por diante. Mas de alguma forma, muitas dessas estradas levam a Tel Aviv. E quanto mais a história se desenrola, mais óbvio isso se torna, certo? Então acho que se você optar por agradar seus doadores e esses evangélicos cristãos, isso é uma aposta. Mas se você decidir dizer, ok, eu quero paz, quero que as negociações com o Irã continuem, quero chegar a um acordo construtivo com eles e não vou encorajar Israel a ir à guerra, e se forem, estarão por conta própria, acho que essa seria politicamente a escolha vencedora neste momento. E com o tempo, tudo só caminha ainda mais nessa direção. E eu acho que talvez seja por isso que Benjamin Netanyahu entrou em pânico, porque ele deveria se encontrar com Trump no dia 18 de fevereiro, mas antecipou a reunião em uma semana. Então ele foi se encontrar com ele ontem. Acho que isso é um sinal de fraqueza por parte de Israel e de Benjamin Netanyahu. E acredito que a posição de Trump está ganhando credibilidade. Agora, não podemos... sim. Outra coisa que descobrimos por meio de um dos parlamentares iranianos é que, nas negociações com o Irã, os americanos estavam pedindo uma espécie de saída honrosa. Eles diziam algo como, bem, se pudéssemos bombardear 2 ou 3 locais no Irã, e então vocês responderem bombardeando 1 ou 2 dos nossos, poderíamos resolver o resto. Mas com as relações públicas, você sabe, nós simplesmente diremos, uau, essa foi a operação mais bem-sucedida da história do mundo. Nós obliteramos seja lá o que for do Irã, e agora está tudo bem. E então seguimos para a próxima operação, o próximo assunto. Mas sabe, parece que o clima ficou mais rígido no Irã, e as pessoas não estão aceitando esse tipo de coisa. Isso também é mais uma evidência a favor da ideia de que o bombardeio que tivemos em junho fazia parte desse acordo. Eles disseram, ei, nos deem uma forma de sair disso sem perder a imagem. E os iranianos responderam, tudo bem, vocês bombardeiam 1 ou 2 locais, nós bombardeamos um de vocês e encerramos o assunto. Então foi isso que eles fizeram. Desta vez, não parece que os iranianos vão aceitar, e por isso Trump precisa escolher. Mas a escolha está se tornando cada vez mais difícil, porque até mesmo na região, o clima contra Israel está se polarizando. Se você entrasse em guerra contra o Irã neste momento, estaria antagonizando toda a região, praticamente todos, exceto Israel e talvez os Emirados Árabes Unidos. Estaria afastando todo mundo de si e aproximando-os do lado do Irã, o que significa que poderia se apagar completamente o Glauser. Você poderia acabar sendo totalmente expulso e perder toda a influência de e ficar silencioso em youth. And then it's very unclear what the upside is. What is the upside? There's no upside in fighting for... Qual é a vantagem? Não há vantagem em lutar por Israel e depois, sabe, conceder o que eles querem. Porque veja, essa situação agora, em que Benjamin Netanyahu está exigindo que o Irã limite seu programa de mísseis a um alcance de 300 quilômetros, significaria que os iranianos estariam voluntariamente se privando de seu poder de dissuasão estratégica. É claro que eles não vão aceitar isso. E, obviamente, não haverá negociações a respeito. Então, isso coloca Trump numa posição em que ele não pode. Não há mais a cinzenta. Ou você está num lado, Either you're on one side or you're the other side.
And the additional pressure is coming from the Saudi Arabia. E a pressão adicional está vindo da Arábia Saudita, dos sauditas, porque eles se sentem encurralados. Os israelenses, por meio dos Emirados Árabes Unidos como intermediário, estão meio que movendo as peças para desestabilizar a Arábia Saudita. Então, quando eles resolverem a questão do Irã, os sauditas sabem que serão os próximos. Assim, você sabe, Mohammed bin Salman pediu a Trump que contivesse os Emirados Árabes Unidos e os israelenses que os segurasse. E Trump vai ter que escolher um lado. Ou você está com Israel e os Emirados Árabes Unidos, as duas partes, as forças insignificantes naquela região, ou você está com todo o resto, o que significa que você faz as pazes com o Irã, faz as pazes com os sauditas, com o Iraque, desempenha um papel construtivo na Síria e desempenha um papel construtivo no Líbano e com a Turquia. With Turkey, these are all very considerable powers. Sabe, esses são poderes muito consideráveis. Então acho que o próprio Trump está sendo empurrado cada vez mais, a ponto de a decisão óbvia ser, certo, israelenses, se quiserem entrar em guerra contra o Irã, boa sorte para vocês, nós não vamos apoiá-los. E acho que isso leva a uma certa polarização nos Estados Unidos, porque todas essas forças pró-sionistas vão ficar furiosas. Mas acredito que o restante do país vai aprovar a decisão dele. Portanto, é realmente um momento de virada, um ponto de inflexão, não apenas na política da Ásia Ocidental, mas também na política interna americana. Alex, quando olhamos para a mídia, principalmente aqueles que tentam ficar do lado dos israelenses, que estão do lado de Israel, e as pessoas no Ocidente que querem apoiar Israel, basicamente vemos uma espécie de pânico em Israel por causa das negociações. Eles sentem que antes das conversas, Steve Witkoff vai a Israel, conversa com os israelenses, e depois das conversas, até o próprio Netanyahu vem aos Estados Unidos. Eles não sentem que estão no controle das negociações. É por isso que acho que estão tentando de tudo para descobrir o que está acontecendo. Qual é a situação atual das negociações? E você acha que, por um lado, muitas pessoas argumentariam que Donald Trump é um fantoche de Netanyahu, mas, por outro lado, vemos esse tipo de comportamento por parte dos israelenses, o que mostra o oposto. Eles realmente não confiam em Donald Trump. Então, qual foi a análise da relação entre os dois? What is this, the nature of the relationship between the two? Well, Israel is such a hot potato. Bem, você sabe, Israel é um assunto tão delicado na política americana que você não pode simplesmente dizer eu discordo das políticas do Estado de Israel, eu discordo de Benjamin Netanyahu, eu não apoio a política israelense em relação aos palestinos, ao Líbano, à Síria, sabe? Todas essas 7 guerras que eles... Bem, você simplesmente não pode criticá-los. Caso contrário, você está politicamente acabado. A mídia está do lado deles. Os grandes doadores políticos estão do lado deles. As pessoas que controlam a maior parte das grandes empresas de tecnologia estão do lado deles. Então é uma aposta muito, muito perigosa. Mas me parece que agora, como você e eu temos falado sobre isso há muitos, muitos meses, eu sempre disse, se eu fosse sionista, não confiaria em Trump. E agora, se você prestar atenção à cena midiática israelense e acompanhar alguns dos podcasts deles, que são traduzidos para o inglês e assim por diante, verá que eles não estão nada satisfeitos com Trump. They're not happy with Trump at all. And one of the things that happened is that Uma das coisas que aconteceu foi que, em antecipação a uma possível retomada da guerra entre o Irã e Israel, eles voltaram a exigir que os Estados Unidos os reabastecessem com mísseis de defesa aérea. A resposta do lado americano foi: desculpe, não podemos, porque esgotamos nossos arsenais, e o que temos precisamos para defender nossos navios e nossas bases na região. Então, desculpe, vocês estão por conta própria. Isso já foi um sinal, algo como, você vai ter que se defender sozinho se decidir entrar em guerra. Trump não está dizendo abertamente, Benjamin Netanyahu está errado, eu discordo de suas políticas, mas nos bastidores, eles estão gradualmente retirando o apoio. E embora isso não seja óbvio para o público ocidental, é óbvio para os israelenses. É por isso que eles estão agora muito insatisfeitos com Trump.
So this is why they are now very unhappy with Trump. They are extremely unhappy with Tom Barrack in US. Eles estão extremamente insatisfeitos com Tom Barrack, você sabe, o enviado dos Estados Unidos na Síria. E estão muito, muito descontentes com as negociações entre os Estados Unidos e os iranianos. Infelizmente, essa é uma situação que tem sido de certa forma armada para a destruição há muitas décadas, remontando à criação de Israel, que foi e ainda é um projeto imperial britânico. Então, digamos que resolver isso e trazer paz à região será um processo de longo prazo. Não vai acontecer da noite para o dia. Mas definitivamente vemos o enfraquecimento da posição de Israel. E se Trump conseguir evitar entrar em guerra ao lado de Israel agora, então acho que estamos chegando a um ponto em que Israel começa simplesmente a definhar. E como eles acabaram com a solução de 2 estados, terão que adotar a solução de um estado. Não haverá outra escolha. O único perigo é, claro, que os israelenses possam recorrer a uma opção Samson. Eles podem decidir algo como, certo, tudo bem, estamos por conta própria. O que significaria lançar seu arsenal nuclear contra o Irã, ou talvez contra o Irã, Damasco, Riad e outros lugares. E acho que esse é um perigo real, porque, obviamente, se essas pessoas são capazes de genocídio, então qual é o limite que não cruzariam? Não acho que exista um limite que não cruzariam. Então esse é o verdadeiro perigo. E acho que isso é algo sobre o qual tanto os iranianos quanto os americanos precisam estar muito, muito atentos. Às vezes eu me pergunto, sabe, porque há alguns meses soubemos que, de repente, os iranianos se viram de posse de toda a inteligência sobre o programa nuclear de Israel, suas operações, locais de lançamento e todas essas coisas. Não sei como eles conseguiram essa informação, mas é interessante que a tenham. Então, talvez, em algum momento, os iranianos precisem resolver essa questão. E se o fizerem, espero que tenham sucesso. Porque Israel, com um arsenal nuclear, é, na minha opinião, o maior perigo para a humanidade em geral. Acho que você mencionou Tom Barrack, e sabemos que ele é sionista, mas também ama os Estados Unidos. É por isso que acho que a posição dele em relação a Israel é um pouco complicada. Ele disse que Israel precisa entender a realidade da região, porque os Estados Unidos não podem se voltar contra mais de 1 bilhão de muçulmanos apenas por causa de Israel, por 8 milhões de pessoas em Israel. E esse é o problema que os Estados Unidos estão enfrentando. Não se trata apenas do Irã, Alex. Trata-se de toda a Ásia Ocidental. Todos esses países, sabe, como Arábia Saudita, Catar e Turquia. Esses países não se sentem confortáveis com o que estão vendo em Gaza e com Israel. Por isso, na minha opinião, os Estados Unidos estão em um ponto em que precisam definir uma estratégia de longo prazo. Até quando podem apoiar Israel com esse tipo de comportamento? Isso não pode continuar para sempre. Se quiserem uma estratégia melhor, se quiserem sobreviver e se fortalecer como superpotência, esse não é o caminho. Israel, bem, muitas pessoas argumentam que os sionistas nos Estados Unidos são tão ricos que financiam os doadores e tudo mais. Mas há outros atores surgindo também. Esse não é um jogo apenas para Israel. E os Estados Unidos precisam da Ásia Ocidental. Sim. Isto é o... Sim, exatamente. Você está absolutamente certo, Nima. Porque quando falamos sobre a Ásia Ocidental, estamos falando de várias grandes potências. Todas elas atualmente em relações efetivamente hostis com Israel. Estamos falando do Egito, Irã, Iraque, Turquia, Arábia Saudita, até mesmo do Paquistão. Lembre-se, há alguns meses os israelenses diziam, assim que terminarmos com o Irã, cuidaremos do Paquistão também. Então estamos falando de centenas de milhões de pessoas, grandes potências, militarmente, economicamente, nações ricas em recursos, todas em torno de um pequeno país que gera custos.
E é um enorme e infinito buraco de dinheiro. Assim como os Estados Unidos estão enviando bilhões e mais bilhões em dinheiro, armas e outros recursos para apoiar esse pequeno país que vive arrumando briga com todo mundo. Os Estados Unidos estão sempre presos nessa situação. Se Israel começa uma briga, os Estados Unidos têm que intervir e terminá-la. Portanto, não é surpresa que em 2012 tenha havido uma grande revisão das relações dos Estados com Israel e que 16 das 16 agências de inteligência na época tenham chegado a uma conclusão unânime de que os interesses do Estado de Israel são adversos aos interesses dos Estados Unidos. E as pessoas no poder entendem isso. Mas o problema ainda é que, você sabe, o clima político nos Estados Unidos é tal que é preciso ser pró-Israel. Achei muito estranho quando o governo Trump assumiu o poder. Praticamente uma das primeiras coisas que fizeram foi declarar sua devoção eterna ao Estado de Israel. Todo mundo, praticamente, você sabe, Robert F. Kennedy Jr. Não, desculpe, John F. Kennedy Jr. Espera, Robert, desculpe. É RFK Jr. RFK Jr. O que achei realmente estranho. Tulsi Gabbard, o que também achei estranho. Kash Patel, ok, ele é o único em quem realmente acredito que, sabe, para ele Israel é o número 1. Todo mundo declarou que, sabe, tipo, Israel é a coisa mais importante do mundo. Achei isso muito estranho. Sabe, parece que vocês estão meio que, como se diz, exagerando. Tipo, quando alguém exagera tanto que parece estar tentando encobrir outra coisa, talvez tenha uma agenda diferente. Então achei isso estranho. Mas, sabe, isso é só um reflexo do clima político nos Estados Unidos. Se você não é sionista, está politicamente morto. Sabe, no Reino Unido, há um clima parecido. E foi o suficiente quando os blairistas quiseram se livrar do Jeremy Corbyn. Bastou dizer, olha, ele é antissemita, e a carreira política dele acabou. Então eu acho que, sabe, o recado está dado. Acho que Israel vai ter que fazer as pazes com seus vizinhos, ou vai deixar de existir. Alex, você acha que a Rússia e a China poderiam, em algum momento, estar bem? Não sei se algo assim está acontecendo, mas na minha opinião, precisa haver algum tipo de entendimento entre Rússia, China e Estados Unidos na Ásia Ocidental. Porque se algo acontecer, vamos supor que Israel ataque o Irã sem o apoio dos Estados Unidos, ou se usarem uma bomba nuclear, indo ao extremo, ao pior cenário possível. Precisa haver algum tipo de comunicação entre todos esses atores na Ásia Ocidental. Você vê isso acontecendo agora? Estou convencido de que existe pelo menos algum tipo de estrutura ou entendimento. E acho que Rússia, China, Irã e pelo menos parte do governo Trump estão na mesma sintonia. Quero dizer, acho que é por isso que Trump tem evitado desesperadamente entrar em guerra com o Irã. Porque a pressão sobre ele para iniciar essa guerra é quase tão forte quanto jamais foi. E não é a primeira vez, é a terceira. Acho que isso não é apenas do interesse de Israel, mas também dos seus inimigos políticos internos, porque eles sabem que não há chance de isso não ser ruim. Seria uma missão suicida. Então, se eles conseguissem pressionar Trump, se de alguma forma conseguissem coagi-lo a entrar em guerra contra o Irã, bem, não só ajudariam Israel, e quem sabe, talvez com sorte, até conseguissem orquestrar uma mudança de regime no Irã, mas seria suicídio político para ele. Ele sabe, a facção política dele perderia as eleições de meio de mandato, com certeza, e provavelmente perderiam também a eleição presidencial, porque isso não seria uma coisa pequena, seria algo enorme. O fiasco provavelmente se espalharia de várias maneiras, porque os preços do petróleo disparariam para a casa dos 3 dígitos. As taxas de juros subiriam, os mercados de ações poderiam entrar em colapso no caso de uma grande guerra no Oriente Médio, e assim por diante. Seria um desastre em todos os sentidos, sentido por muito tempo.
E então, sabe, as notícias sobre milhares de soldados americanos mortos, isso estaria na mídia 24 horas por dia, o tempo todo. Só isso já seria suficiente para derrotar completamente Trump e quem quer que fosse assumir a Casa Branca depois dele. Então, na prática, seria o fim de sua plataforma política. Então você estaria, sabe, se fosse um inimigo de Trump, matando 2 coelhos com uma cajadada só. Essa pressão vai continuar e está vindo pela mídia, pelos think tanks, pelo pântano e pelo Estado profundo. Provavelmente uma boa parte do Pentágono, uma boa parte da hierarquia militar da OTAN, as agências de inteligência, o complexo militar industrial, o setor bancário, as big techs, todo mundo está desse lado. Todos gostariam de ver essa guerra começar. E Trump, sabe, ele tem sua base de apoio e sustentação, mas ainda é um ato de equilíbrio muito, muito complicado. Então acho muito lógico que ele precise de apoio dos russos, que precise de apoio dos chineses e provavelmente, se não diretamente, então indiretamente, até mesmo de apoio dos iranianos. É por isso que acho que eles, sabe, em junho passado, concordaram com esse tipo de guerra educada, tipo um bombardeio de 25 minutos, depois uma retaliação educada, e então dizemos, destruímos completamente o programa nuclear, terminamos, agora podemos estar em paz novamente. Mas sabe, há também o sentimento público no Irã, e o povo iraniano não quer mais tolerar isso. Então, como eles vão derrotar isso? Eu não sei. Mas, obviamente, Trump não fez nenhum compromisso com Benjamin Netanyahu em sua última visita. E isso confirma minha suspeita de que Trump absolutamente não quer ir à guerra. Agora, se ele conseguirá perseverar ou não, não sabemos. Mas acho que entre o pessoal de Trump, os russos, os chineses e quaisquer forças anti-guerra que o apoiem nisso, eles com sorte encontrarão uma maneira de manter o rumo. Então a próxima questão é, o que acontecerá com Israel? Porque quanto mais Israel se meter em apuros, maior será a pressão para que Trump venha em seu auxílio. Portanto, acho impossível prever o desfecho final de tudo isso. Mas vamos torcer e rezar para que consigam um rumo como está. O ministro das Relações Exteriores da Turquia concedeu uma entrevista à BBC, ou se não me engano, foi à BBC, na qual disse estar otimista em relação às negociações e acredita que é possível chegar a um acordo entre o Irã e os Estados Unidos, porque tudo já está pronto de ambos os lados. Ele não vê uma diferença substancial entre as duas partes. Sabe o que é mais impressionante sobre a Turquia? Há uma grande preocupação lá com a situação na Síria. Eles têm que ser então outensmate desta sign. Na minha opinião, eles estão tentando fazer o melhor que podem agora, porque veem o que está acontecendo na Síria e como tudo pode sair do controle. Isso seria extremamente problemático para a Turquia, porque o Irã é muito próximo. Eles fazem fronteira com o Irã e com a Síria. É por isso que a Turquia seria influenciada por dois lados. Acho que uma das principais agendas de Netanyahu, que seria uma espécie de agenda secundária por parte de Israel, colocaria muita pressão sobre a Turquia também. Se algo acontecer no Irã, a Turquia ficaria presa entre dois conflitos. E a Turquia entende isso. And Turkey understands that. Yes. And Turkey is already under pressure from Sim, Israel sim. on the issue on Cyprus. E você sabe, a Turquia já está sob pressão de Israel por causa da questão de Chipre, porque os israelenses conseguem ver o que está por vir. Então eles estão comprando propriedades em Chipre, estabelecendo uma espécie de nova base voltada contra a Turquia. Depois, a questão da Grécia, que está, como se sabe, armada até os dentes, se preparando para um conflito com a Turquia em algum momento, o que pode, você sabe, ser desencadeado no futuro. E então, se o regime iraniano fosse derrubado, se de alguma forma conseguissem derrubar o regime em Teherã, bem, um dos grandes beneficiados nisso seriam os curdos. One of the big winners in that would be the Kurds. So that would be the third
Então esse seria o terceiro grande problema para a Turquia, sabe? Porque eles poderiam ser desestabilizados por três lados. Chipre e Grécia. Chipre tem, sabe, um novo procurador israelense com apoio da Grã-Bretanha. A Grécia, que você sabe, tem sido uma situação problemática há muito tempo. Mas então, sabe, uma das ideias que estão circulando nessa nova ordem globalista para o Oriente Médio é dividir o Irã. E uma das partes seria um novo Kurdistão, o que para os turcos seria um desastre. Então, sim, sabe, a situação está se cristalizando de uma forma que coloca todo mundo contra Israel e os Emirados Árabes Unidos, certo? O mini-me deles ali no Golfo. E todos juntos têm interesse em conter Israel. E agora os Estados Unidos estão sendo forçados a tomar partido, o que, sabe, antigamente era algo muito óbvio, porque os Estados Unidos eram um hegemon incontestável. Isso já não é mais o caso. Agora, o país precisa escolher um dos lados do conflito. E eu acho que, se não fosse por esse grande e poderoso bloco sionista nos Estados Unidos, além de todos os doadores judeus, seria uma escolha fácil, facílima. Mas o motivo de não ser fácil é que o mesmo conflito na Ásia Ocidental tem seu equivalente dentro dos Estados Unidos. E agora, sabe, considerando que Trump está se aproximando das eleições de meio de mandato, que vão determinar se ele terá controle sobre o Congresso ou não, é como se quase tudo dependesse deste momento. Tudo. E por isso eu acho que o sentimento público nos Estados Unidos está se movendo a favor da boa escolha. Ou seja, o público americano está cada vez mais cansado e farto de Israel ter qualquer influência sobre sua política. E eu acho que com o tempo, esse segmento da população americana está crescendo cada vez mais e seu sentimento está se tornando mais forte. Porque, sabe, antes, as pessoas que eram críticas a Israel não eram tão apaixonadas assim, enquanto os apoiadores de Israel eram pessoas muito apaixonadas e determinadas. Agora, eu acho que tudo isso está se invertendo. As pessoas que costumavam apoiar Israel estão perdendo a fé por causa do genocídio, por causa de Jeffrey Epstein, por causa de todas essas coisas horríveis das quais Israel está bem no meio. Enquanto isso, pessoas que antes não tinham convicções muito fortes, agora estão vendo o genocídio, estão vendo o caso de Jeffrey Epstein e como Israel está profundamente envolvido nisso. Então, o sentimento delas está se tornando muito mais forte e apaixonado. Acho que em algum momento, talvez pessoas na administração Trump vão dizer, bem, isso parece uma boa aposta. Vamos simplesmente descartar os israelenses, deixá-los por conta própria. Se quiserem ir à guerra contra o Irã, que arquem com as consequências. E, obviamente, as consequências que Israel será varrido do mapa. Alex, por muito tempo o projeto na Ásia Ocidental foi separar os países uns dos outros, criar divisões, diferenças entre xiitas e sunitas. Sabe o que me impressiona? Ir ao Irã e ver o que está acontecendo dentro do país, entre as pessoas comuns. Essas divisões não existem mais. Agora é possível perceber um tipo de compreensão. Por causa de Gaza, acho que a situação em Gaza e na Palestina mudou tudo. O comportamento de Israel, desde que o conflito começou em 7 de outubro, desde o início da escalada, mudou a mentalidade de todos os países da Ásia Ocidental. A realidade do que aconteceu está, na minha opinião, sendo percebida pelos americanos. É por isso que os cálculos são complicados. O medo vindo dos israelenses é compreensível, porque eles sabem o que está acontecendo nos Estados Unidos e na Ásia Ocidental. Eles se veem, de certa forma, sozinhos em toda a equação. Você mencionou o único país que, bem, na minha opinião, nem é realmente um país. Os Emirados Árabes Unidos são basicamente um fantoche de Israel na Ásia Ocidental. Os outros países estão longe de Israel, não sentem nenhum tipo de proximidade com ele. Sim, sim. O principal problema de Israel não é apenas o Irã, é toda a região. Yes.
Sim, sim. Acho que toda a região está se afastando cada vez mais do projeto sionista. Bem, eles nunca ficaram particularmente satisfeitos com isso, mas podiam ser incentivados a colaborar. Sabe, do mesmo jeito que os Emirados Árabes Unidos foram incentivados. Vamos fazer negócios, trocar tecnologias, vocês vão ganhar crédito e tudo mais. Então eles pensaram, certo, vamos engolir o orgulho, fazer negócios e ceder um pouco. Quase todo mundo estava disposto a fazer isso. Mas agora todos estão se distanciando de Israel. E vemos que, em particular, a Arábia Saudita está se sentindo vulnerável o suficiente a ponto de agora fortalecer sua cooperação com o Irã. Eles veem o Irã como uma força real e permanente, enquanto os israelenses podem fazer gestos amistosos hoje porque querem você do lado deles, mas assim que sentirem que resolveram outros problemas, como Síria e Irã, vão se voltar contra você, porque se voltam contra todos. A percepção de paz de Israel é destruir todos os outros e estar cercado por completo caos. É a velha lógica imperial. Eles criam a desolação e a chamam de paz. É isso que Israel está fazendo, e isso está se tornando muito, muito evidente. Não apenas para os governantes desses outros países, mas também para as pessoas comuns. E assim, há uma pressão pública sobre os governantes para se distanciarem de Israel. Agora, também existe uma alternativa, que realmente não existia antes, porque a Arábia Saudita está vendendo cada vez mais do seu petróleo em yuans, em vez de dólares americanos. Portanto, eles não dependem mais tanto de seus saldos em dólares nos Estados Unidos, onde eram obrigados a gastá-los em armamentos norte-americanos, e a normalizar suas relações com Israel. E assim por diante. Tudo isso está mudando de forma muito radical. É um processo em câmera lenta, não está acontecendo de um dia para o outro, mas está definitivamente se movendo nessa direção, e com força. Acho que os sauditas anunciaram recentemente que investirão algo em torno de 800 bilhões de dólares no Irã para cooperação e desenvolvimento futuros. Então está muito claro que os tempos estão mudando. E eu acho que as pessoas na administração Trump, incluindo o próprio Trump, não podem deixar de ver isso. Esse é o futuro. Esse trem está indo nessa direção. Você não pode pará-lo, não pode revertê-lo. Então o que você quer fazer? Quer se destruir, lutando a guerra de Israel? Ou quer pegar esse trem e cooperar com esses países muito grandes, com grandes populações e recursos? Todo tipo de acordo, todo tipo de desenvolvimento é possível. Então essa é a escolha. Você quer prosperar junto com todo mundo e fazer a paz? Ou quer ir à guerra para apoiar esse, pequeno parasita patogênico na Ásia Ocidental? Sem nenhum benefício para você. Nenhum benefício, só desvantagens. Sim. Alex, the foreign minister of Iran was asked about Alex, o ministro das Relações Exteriores do Irã, foi questionado sobre a importância da Europa para os iranianos. Ele disse que os laços que temos com o Afeganistão são maiores do que os que temos com toda a Europa. Sabe, é inacreditável. Quando ouvi isso, pensei, isso é real? Nada está acontecendo entre o Irã e a Europa? É menos do que o que acontece entre o Irã e o Afeganistão. Veja, o Irã decidiu, sua política externa decidiu, reconhecer oficialmente o governo do Talibã no Afeganistão. A mesma coisa que a Rússia fez. O Irã está chegando a esse entendimento, eu acho. Mas veja, a Europa está de alguma forma perdendo todos os pontos. O que é a Europa hoje? Quem é? Não sei, você prevê. Você vê uma grande mudança acontecendo na Europa. Porque Starmer acho que ele vai renunciar. Ele não vai permanecer em seu cargo por muito tempo. Veja o Merz, o mesmo caso, Macron. E quanto às mudanças na Europa? E quanta mudança você acha que virá para a Europa? How about the changes in Europe and how much of change would come to Europe? Acho que mudanças radicais estão chegando à Europa, Nima,
porque estamos sendo governados por líderes de calibre muito baixo que foram escolhidos deliberadamente. A Europa vem adotando políticas absolutamente insanas, não apenas na política externa, mas também nas políticas domésticas, econômicas e sociais. Como um exemplo simples, o Reino Unido está investindo dezenas de bilhões de libras em políticas de emissão zero. Entre elas, estão cobrindo o interior do país, as principais terras agrícolas, com painéis solares. Ao mesmo tempo, estão investindo em escurecer o sol, sabe? Tecnologias para pulverizar o céu e reduzir a penetração da luz solar na superfície do país. Então você precisa se perguntar, isso é completamente insano. E se você tiver inteligência, pelo menos em um nível médio, diria, espera um minuto, pessoal, isso não faz o menor sentido. Average level, you would say like, wait a minute, people, that doesn't make any sense. Like we're going to rely on solar power, but at the same time, Sabe, tipo, vamos depender da energia solar, mas ao mesmo tempo vamos escurecer o sol. Então você diria, acho que isso não é uma boa ideia. Pois bem, as pessoas que realmente detêm o poder no país vão dizer, desculpe, você é qualificado demais para este cargo. Tá fora. Precisamos trazer alguém que não veja problema nenhum nisso e continue despejando dezenas de bilhões de dólares em todos esses esquemas malucos. E como resultado, surgem pessoas como Keir Starmer, Kaja Kallas, Ursula von der Leyen e por aí vai. Isso vem acontecendo há muito tempo. Tem havido essa seleção negativa em que as únicas pessoas que conseguem permanecer em posições de poder são provavelmente as menos qualificadas para liderar uma nação. Então, como resultado, estamos na situação em que estamos. E eu acho que nos Estados Unidos não é apenas um fato dado que todos esses governos têm que cair, mas também que os Estados Unidos vão ajudar a empurrá-los para o abismo. Sabe, eu acho que Keir Starmer, Macron, provavelmente Sánchez na Espanha, todos eles vão cair num futuro próximo. E acho muito provável que vejamos a dissolução da Europa, porque eu costumava dizer que a Europa é como a URSS e que vai acabar como a URSS. Mas acho que a Europa é pior do que a URSS, porque não acredito que as pessoas que comandavam a União Soviética fossem tão incompetentes quanto as que comandam a Europa hoje. As retarded as the ones we have running Europe today. So I think all of these changes are coming our way. Então acho que todas essas mudanças estão a caminho. Será muito difícil prever quando e como isso vai acontecer, e elas não vão desaparecer pacificamente. Podemos ter levantes sociais, podemos ter revolução, guerra civil, seja o que for. Mas acredito que essas mudanças são inevitáveis porque estamos em uma situação insustentável. Se continuar assim, a Europa teria que se transformar em um bloco, em uma autarquia, sabe? E com o tempo, se tornaria cada vez mais parecida com a Coreia do Norte. O que acho impossível, porque a Europa não é um estado unitário. Há franceses, alemães, italianos, espanhóis, húngaros, poloneses, eles não vão permanecer no mesmo bloco pacificamente. E não acho que exista força suficiente para mantê-los no bloco pela força. Sim, e antes de encerrar, é bom mencionar o que está acontecendo na Europa. Os líderes estão sendo expostos por causa do que o governo Trump fez, na minha opinião. Se tivéssemos Kamala Harris no poder nos Estados Unidos, ele estaria em uma posição muito melhor do que estão hoje. Sim, absolutamente. Eles seriam uma família feliz juntos, um clube feliz juntos. E eu acho que se Kamala Harris se tornasse presidente em 2024, os Estados Unidos agora se pareceriam com o Reino Unido. Sabe, pessoas sendo presas por usar a camiseta errada, por publicações nas redes sociais ou por rezar na rua. Sim. Muito obrigado, Alex. Grande prazer, como sempre. Sempre um prazer, Nima. Obrigado por me receber e até a próxima. Até breve. Tchau. Se cuide.